novembro estive aqui, um culto lindo, desde cheio, um culto abençoado, alegre, nem de longe poderia imaginar que poderia estar aqui de volta aqui, mas no outro momento, noutra circunstância, mas com a mesma alegria, a mesma paz e a mesma tranquilidade de quem conhece o Pai. Amém? Tá? Vamos ficar de pé todos. Vou tentar falar um pouco. Na minha idade, eu tenho 3 problemas apenas: saúde e excelente. Mas 3 problemas. Ouço pouco. Os pastores estão aqui falando, eu estou esticando para ver se consigo ouvir. E ninguém me tente impor aquele aparelhinho, porque eu não suporto ele. Aquele aparelhinho aqui. Preciso trocar as lentes dos meus óculos, que estão a desejar, e o que é pior, uma memória que não segura nada. Esqueço. Estou inteiro. Vamos lá. Digam comigo todos. Eu sempre gosto de começar dizendo textos que me são prediletos. Todos juntos. Eu falo, como vocês já sabem, vocês repetem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. E ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e espumejem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Repita comigo: cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dessa cidade. Não será abalado. Deus ajudará. Desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Vamos dizer outra vez: o Senhor dos exércitos está conosco. Não, todos juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Vamos chegar por aqui. Não vou ler todo o texto, mas apenas essa primeira palavra. Que Deus abençoe vocês. Vou tentar, pastor aqui, sumarizar. Essa palavra será uma palavra informal. Eu gostaria de ter a boa memória para dizer tudo que eu queria dizer, mas ela falha. Então eu vou aqui de maneira livre e espontânea. Estava pensando que nós éramos uma família de 20 irmãos, somos todos, as 2 fornadas e mais os 3 agregados. Estive fazendo as contas no dedo, 7 já segura. Se eu não estiver errando as minhas contas, mas é isso mesmo, 7 já segura. Fácil de explicar, somos uma escadinha, tanto na primeira quanto na segunda família, uma escadinha. Então, quando vai o primeiro, é como um jogo dominó. É um atrás do outro, também que eu estou lá atrás. Então, temos que estar preparados para encarar a vida. Temos que estar preparados para lidar com esses fatos, porque nós fomos feitos para a eternidade.
Amém? A nossa vida aqui é passageira. A nossa vida aqui é efêmera. Somos uma família, meus queridos irmãos, e todos nós que somos de uma maneira ou de outra, somos parentes, somos uma família abençoada. Sabe por quê? 3 coisas. Primeiro, tivemos pai. Segundo, tivemos 2 mães. E terceiro, conhecemos o Evangelho desde pequenos. O que diz a Bíblia? Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ficar adulto, sabe o que fazer. Está certo? Portanto, nós, graças a Deus, mercê de Deus, pastor Eli, nós tivemos, aleluia, berço. Fomos preservados da bebedeira, fomos preservados da noitada. O que sabíamos é cantar, glória a Deus, aleluia, e corinhos, e hinos, etc. Por aí vai. E quando se preserva a vida no decorrer da existência, o boleto da morte custa chegar. Lá, somos, portanto, uma família longeva. Deixa eu usar uma palavra menos metida, uma palavra mais simples, né? Somos uma família que vive muito. A minha foi agora, foi meio novinha, mas aí completaram 88 anos. 88 anos. Eu completei agora 79, estou contando de boa, mas só um pouco mais. Está sujeito do ano que vem, nos 80, eu comemorar aqui. Eu estou pensando nisso. Com vocês. Por quê? Porque não conhecemos vida porca, vida suja. Glória a Deus. Vida imunda. Tivemos pai, tivemos mães que nos ensinaram o caminho do Senhor. E dentre estes abençoados, dessa grande família, eu quero destacar a Bíblia. Todos nós devemos a Bíblia. Todos. Com esse temperamento estranho dela, é esquisito. Estopingudo, mas profundamente íntegra. Com temor a Deus inegociável, indiscutível. E todos nós sofremos. Quem não foi da família, e outros mais aqui, não foram abençoados pela influência da vida. Eu creio que mais do que todos vocês, porque quando eu perdi a minha mãe, tinha 4 anos, e mesmo antes ela que cuidava de mim, mesmo tempo ainda da minha mãe, ela que cuidava. Ela contava, até hoje ela contava as histórias dela, que ela apanhou por minha causa, que naquela época era assim. Era assim, ou andava direito ou um cipó vinha firme. Hoje, se falar em cipó, a gente vai preso. Que falta de faz, né? Que falta de faz. Está aí essa geração completamente solta. E a gente não sabe o que vai dar isso. Né? Mas naquela época não era chinelo, não. Tinha um chicote lá, furando na parede, você lembra? Tinha um chicote lá, graças a Deus por aquele chicote. Graças a Deus por aquele chicote. A minha sempre conta, eu apanhei por sua causa, Eu sou grato a Deus pela vida da minha. Não sei por ela ter apanhado por minha causa, mas eu sou grato a Deus, de uma maneira especial pela vida. Mas eu estou aqui agora, presta atenção, eu não estou aqui, pastor e pastores. Eu não vou falar sobre o currículo. Todos conhecem. Todos sabem. Também eu não estou aqui para falar sobre morte. Não me interessa falar sobre morte. Eu tenho uma coisa mais importante para nos falar. Preste atenção. Eu quero lhes falar sobre vida. Sobre vida. Certo? Eu pedi a Deus, olha, eu não quero chorar pela morte da minha. Eu entendo, eu sei que não é fácil para alguns bem próximos dela, mas eu quero ter a alegria e tenho de saber que aquele que crê no Filho tem a vida. A morte não terá.
Nova Canaã. Quando eu morrer, por favor, não faça chorinho não. Claro, não. Eu quero um coral cantando. Eu quero um coral cantando. Em nada ponho a minha fé. Ou aquele outro hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Eu quero um coral cantando, irmãos. Sabe por quê? Porque em Cristo a morte perdeu todo domínio sobre vocês. Glória a Deus. Todo domínio. Eu queria ler, não vou porque o texto é meio longo, eu vou ser breve. Eu queria ler sobre a ressurreição de Lázaro. Porque de memória lembraram uma coisa. Disseram para Jesus, ele estava longe da Galileia, da Judéia. Olha, seu amigo Lázaro morreu. Não, Lázaro, a irmã estava chorando. Jesus, depois de ouvir que o grande amigo de Lázaro tinha morrido, ainda ficou 2 dias. 2 dias lá. Os discípulos estranharam. Mas peraí, seu amigo Lázaro morreu. Não, Lázaro dorme. Creio que os irmãos devem ter pensado que lá deve ter tomado um analgésico e deu sonolência. Jesus foi claro, não, já que vocês estão, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas agora entra o que eu quero lhe dizer. Jesus disse, esta enfermidade, antes da morte, esta enfermidade não é para a morte, é para o nome de Cristo, o nome de Deus seja glória, é para a glória de Deus. Portanto, Lázaro não morreu. Lázaro não morreu. Lázaro não morreu. Sabe por quê? Porque a morte que Lázaro morreu não é capaz de matar. Não mata. Ela é incapaz de matar. Ela pode atingir o meu corpo. Ela pode quebrar o invólucro. Ela pode quebrar a embalagem. Mas quando a embalagem é quebrada, o invólucro é rompido, desabrocha uma borboleta linda, desvoaçante, que voa na direção da eternidade. Lázaro não morreu de morte que mata. As enfermidades que matam o corpo não são as que matam o ser humano na sua dimensão eterna. É apenas, por isso que eu não falei lá, cantem, em nada ponho a minha fé. Cantem, tu és fiel, Senhor, porque eu sei que a morte não tem poder sobre mim. Por favor, vocês aí, isso não é discurso de religião, não. Isso não é blá 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 de igreja, não. Isso é vida. É realidade. Realidade. Ô, Janete, eu não vou morrer, não vou. Sabe por quê? Porque Cristo já me deu uma vida que é eterna. Não tem como, não há como morrer. Esta morte não tem, esta morte aqui não tem o poder de matar, mas apenas de quebrar a embalagem. Apenas de quebrar a embalagem. Posso morrer no corpo. Posso virar cinza, posso ser comido por leões, posso ser dilacerado num acidente. Isso pode acontecer com este meu corpo, mas eu continuarei vivo, vivinho da cinza. Aleluia. Vivinho. Porque em Cristo a morte perdeu todo o poder. Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim será para sempre. Você está entendendo? Eu tenho que crer. Por isso, quando eu vejo a amiga aqui, o corpo dela, a certeza de que o casulo rompeu, foi rompido, e de que ela foi para a casa do Pai, porque
tanto de quarto. Na casa do meu pai, diz a Bíblia, tem muitos, agora na casa do meu pai, muitas moradas, quer dizer, aposentos. Cabe todos nós, todos nós. Lázaro morreu, mas a rigor, Lázaro não morreu. Apenas o corpo, apenas a verdade. Lídia não morreu. Não morreu. Apenas a embalagem. E o pó, que diz o escritor sagrado, e o pó volta para a terra, mas o Espírito vai para. Deixa eu lhe dizer, eu tenho tanta certeza disso, mas tanta certeza. Eu não posso me abalar. Quando eu vejo mais, meu irmão, ano passado foi um, agora mais outro. Já falei, eu quero falar de uns tempos aqui, muitas umas coisas para fazer. Mas se for do agrado de Deus, que isso não aconteça, aleluia, aleluia. Nós fomos feitos para a eternidade. E ele não está aqui. O corpo dela, mas ela está nos braços do Senhor. Benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação. Então, tá bom. Tá bom? Tá. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Em nada ponho a minha fé, senão na. Você sabe de cor, sabe? Mas cantar com coragem, para valer, todos nós. Cadê a minha menina aí? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se me não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito real, abre caminho temporal, ao me secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu Pai soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia. Vamos orar. Eu quero que vocês vejam.
Pai querido, nós não temos como te agradecer. Nós te agradecemos primeiro por Jesus Cristo que veio e nos concedeu a vida que é eterna, que é plena e que é abundante. Nós te louvamos porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós te louvamos porque em Cristo nós estamos completamente salvos, livres de toda e qualquer condenação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento que recebemos da Tua Palavra, por aqueles que trouxeram a Tua Palavra até este lugar e particularmente a esta família. Muito obrigado. E agora, Senhor, muito obrigado pela vida da Miriam. Muito obrigado por esses longos anos, testemunho de amor, de dedicação à Tua igreja aqui neste lugar, à Tua causa neste lugar, e dedicação a todos nós da família. Louvamos o Teu nome pela vida da Miriam e manifestamos-te, Senhor, a nossa gratidão pelo que ela significou para cada um de nós. É em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vou demorar, já estamos passando do horário, apesar que estamos aguardando aí a chegada de tio Silvano, família, né? Mas eu não poderia deixar de prestar aqui essa homenagem à tia Miriam, que tenho certeza que eu faço em nome de toda a família, em especial daqueles que são da minha geração, né? E eu gostaria de iniciar essa homenagem citando uma parte, um trecho do poeta Fernando Pessoa, que me veio à memória quando ele fala que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. E por isso, há momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, né? E falar de tia Miriam é isso, é trazer à memória uma pessoa incomparável. Quando eu falo em incomparável, uma pessoa que, a meu ver, conseguiu, em que pese todo o contexto em que cresceu, foi criado, um contexto de simplicidade na zona rural, mas conseguiu alcançar níveis de grandeza, níveis de maturidade existencial que poucos conseguem, nesse sentido, né? Tia Miriam é aquela pessoa que a vida inteira me trouxe a ideia de alguém que ainda no ventre materno já tinha compreendido que ela tinha um chamado para servir. Para servir quem? Servir a família, servir a igreja, servir os irmãos, enfim, servir aquelas pessoas que Deus tinha colocado na vida dela. E assim foi a vida da tia Miriam. Eu, particularmente, tenho uma gratidão muito grande. Por quê? Porque se eu tenho a relação que eu tenho hoje com Santo Antônio, aqui com a fazenda, se gosto daqui e realmente gosto, né, grande parte foi em razão dessa convivência que foi estabelecida entre nós, entre ela e eu. Eu me lembro ainda na adolescência, saindo da infância, vinha no caminhão de leite, quantas e quantas vezes ela me esperava ali na casa velha, né? E era uma alegria, e eu acabava, às vezes, passava mais de mês aqui, ficava aqui com ela. Ela brinca que até no quarto dela ela me levava para dormir. Enfim, e foi criando essa afinidade, essa cumplicidade, e de certa forma é a razão do vínculo que eu tenho aqui com a Fazenda Santo Antônio, né? E eu definiria alguns pilares que para mim marcam a trajetória da tia Miriam aqui na terra, aqui na Fazenda Santo Antônio, e que eu trago para mim, e tenho certeza que muitos de vocês certamente irão concordar comigo, sobre esses pilares que foram estabelecidos por ela enquanto aqui esteve conosco, né? O primeiro deles, a relação com Deus, a fé inabalável, né?
era difícil, não tem. Tia Miriam, esses valores eram inegociáveis para ela. Fé cristã, ela não negociava em nenhuma hipótese. É um legado que, sem dúvida, ela deixa para a gente, essa fé inabalável dela para o Senhor Jesus Cristo. Outro pilar, eu diria que ela deixa também, o amor pela igreja. Como tia Miriam amava essa igreja. Quantas vezes eu cheguei na casa dela e ela me cortava, e assim também, porque era o horário da escola dominical, era o horário do culto, não é verdade? Quem frequentava a casa dela sabe disso. Enquanto ela aguentou vir à igreja, ela não negociava. Chegou ali, se era culto, horário de culto, ela vinha, e vinha mesmo, e não negociava. Outro pilar que eu diria, o amor à família. Isso não precisa nem falar muito. Como eu disse, é uma pessoa que compreendeu que na existência dela, ela deveria servir e também servir a família. E tantos outros, os amigos, e assim era, e assim foi a vida dela. Quem não ouviu as histórias de tia Miriam, desde cedo começou servindo, cozinhando lá aos 11 anos de idade. Ela contava muito isso, fazendo comida para aquele tanto de gente, ajudando a criar os irmãos mais novos. Depois vem a outra geração, que ela esteve muito presente também. Então é uma pessoa que sofria com a realidade da família. Chegou num ponto que nós tínhamos que ter até um certo cuidado, até para ligar para ela, porque qualquer informação da família mexia muito o emocional dela, e ela se alterava e ficava, às vezes até pressão, já quando ela já estava mais de idade. Então é uma pessoa que deixa esse legado para a gente também, uma pessoa que amou a família. E por último, eu vou mencionar aqui o local, a Fazenda Santo Antônio. Acho que não preciso nem falar muito sobre a relação da tia Miriam com esse lugar. As meninas estão aqui, tenho certeza que vão confirmar o que eu estou falando, e outras pessoas. Tudo que ela queria e não aceitava que fosse diferente é que ela não viesse a morrer aqui. Quando ela esteve em Bocaiúva, todo dia, toda vez que eu encontrava a tia Miriam, vocês me levam embora. Me levam embora, que eu quero morrer em casa, eu quero ficar em casa. Então é uma pessoa que amou profundamente esse lugar. O pastor Eli contou a história dela, que igreja, que tempo de zeladoria, e ela contava isso. Não recebia nada, contava com muito amor e muito sacrifício. É uma pessoa que você sabe, por as razões mais circunstanciais e diversas da vida, a família foi embora, todo mundo, e ela ficou. E aí me permito aqui, eu sempre que via tia Miriam ali, me vinha à mente, eu comentava isso, compartilhava com algumas pessoas, Eu não sei se alguém já leu a obra de Os 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano extraordinária. E eu sempre via tia Miriam e lembrava, Ele falava de uma aldeia chamada Macombo, e que ali tinham algumas pessoas, no caso o José Buendia, que era um líder, que fazia de tudo para sobreviver naquele lugar, não abria mão daquele lugar, de Macombo, da aldeia Macombo. E a história é muito interessante, porque gerações vinham, gerações iam, pessoas nasciam, pessoas morriam, e lá estava o José Buendia lutando acima de tudo, contra a solidão que tomava conta daquele lugar. E quantas vezes a gente via tia Miriam ali, uma resiliência extraordinária, uma capacidade de buscar força interior, que a verdade é essa, para se tornar resiliente e se fortalecer aqui nesse lugar e sobreviver. E essa era a realidade. Nós sabemos essa questão da solidão, como foi difícil para ela lidar com isso. De forma que é outro legado que ela deixa para a gente também, o amor a esse lugar, o exemplo. Enfim, nós só temos a agradecer a Deus realmente pela vida da tia Miriam. É um privilégio realmente tê-la conhecido, ter convivido com ela. Não vai ser fácil para nós.
A gente que chegava, tomava um café, cara, tinha uma palavra dócil às vezes ali, prato simples. Oi, querido, sumiu, saudade, coisa bem simples, né? E vai fazer muita falta, então. Mas nós cremos e temos a certeza também que ela apenas se libertou desse corpo mortal e agora está perfeita perante o Senhor Jesus. Eu não poderia também, estou encerrando, mas deixar de fazer alguns registros. E falo com me perdoe a emoção, com uma gratidão muito grande no coração. Sérgio, vem cá. Eu preciso, gente, fazer justiça, agradecer algumas pessoas aqui de público, né, pelo que elas significaram na vida da tia Miriam, principalmente nos últimos dias. Sérgio, eu conversava com ela, ela virava para mim e falava assim: Sérgio, Tito era um pai para mim, foi um pai, era um pai que eu tinha. E Sérgio, ela sempre me dizia que Sérgio assumiu esse lugar, sem obrigação nenhuma, mas assumiu o lugar de cuidar da tia Miriam, apesar da distância, das dificuldades, que a gente sabe. E quantas vezes Sérgio ela me ligou. Ontem mesmo, eu estava num evento em Montes Claros, ele me ligou de manhã, trocando uma ideia comigo, uma preocupação tremenda com a tia, e às vezes tendo que tomar decisões difíceis. Ele me consultava: como é que nós vamos fazer, leva, não leva, interna, não interna, enfim. E ele carregou essa carga, eu diria quase que sozinho. Você não foi sozinho, a maior parte do tempo foi ele que carregou essa carga. Sérgio, que Deus te abençoe muito. Tá? Você brilhou nisso, viu? Tá? Nesse lugar. Tem outras pessoas, fica aqui, eu vou encerrar, o tempo está passando. Toninho, brilhou também. Obrigado, Toninho, pelo que você fez aí, pela tia Miriam no dia a dia, no dia de ontem. Né? Mas eu não poderia também, gente, fazer aqui uma menção justa, e vou pedir que elas venham aqui, Silma e Vânia, a outra que chegou depois, como é que chama? Tá aí, Samara e Juliana, vem cá também, Juliana. Samara, eu não sei se está aí, Samara chegou depois também, mas gente, essas mulheres são verdadeiros anjos que Deus levantou para cuidar da tia Miriam. Como eu disse, o contexto da tia Miriam, você sabe que não é um contexto fácil, a família toda longe, toda distante, né? E Deus levantou essas mulheres, que fizeram muito, mas muito além da obrigação delas. Tá? Muito além. Elas não precisavam ter ido além da obrigação, e elas foram. Né? Isso, Juliana, Vânia, Silvia, só Deus irá recompensar vocês. Não tem preço que paga o que vocês fizeram. Elas foram direto, mas teve a Thelma, a Rosângela, que sempre tiveram presente também na parte né? Gente, desculpa, Thelma, a Rosângela aí na área da saúde, me perdoe, realmente a gente acaba cometendo uma certa injustiça, mas fica aqui a homenagem, agradecimento a todos vocês que de certa forma participaram desse processo, viu? Cuidando aí, se desprendendo, doando parte da vida para a tia. Muito obrigado. Amém. Gente, Silvano chegou, tá entrando. Nós vamos cantar mais um hino ainda, viu, amigo? Para a gente ir finalizando. Mas se alguém quiser falar algo também, eu vou franquear aqui a palavra até a chegada de Silvano. Queridos, boa tarde. Aqui todos me conhecem, talvez da geração mais nova, porventura quem não me conhece, o Wesley Fernando Lopes Durães. E eu vim para representar e estava ligado nessa oportunidade, o doutor Eliseu, a Carlos de já, essa oportunidade aberta. A mamãe pediu lá de São Paulo para vir aqui transmitir um abraço, as condolências à família, pela amizade
que ela e todos nós temos por esta família abençoada por Deus. Faltam palavras para a gente realmente expressar a gratidão, o acolhimento deste povo unido, aguerrido, carinhoso, amoroso, que abraçou sempre a minha mãe, o meu pai, toda a minha família aqui neste lugar, e que Deus possa abençoá-los. E reportar aqui o sentimento da Zilanda, da Lara, da Rosana, os meus sentimentos. Eu não faria isso porque seria ousadia da minha parte, sem a permissão das tais e dos tais. Reenviar no WhatsApp do doutor Eliseu palavras tão bonitas que nós recebemos a notícia ontem da partida da nossa irmã Miriam. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Constrangidos, porque a cena do Senhor foi, e nós gostaríamos que ficasse mais tempo, né? Creio que sim. Mas aprove o Senhor levá-la, que foi o tempo de Deus para ela. Diga amém? Amém. O tempo de Deus foi esse para ela. E o tempo que ela viveu, ela soube viver. Viveu para Deus e para ajudar o povo. No sentido de igreja do Senhor. Eu conheci a Miriam no dia 20 de novembro de 76. 45 para 46. E, irmãos, Miriam foi como eu estava dizendo, foi uma mulher santa, desde a juventude. Né? E não media esforços para abençoar a igreja com o seu trabalho. Trabalhou muito. Eu me lembro até que, desculpa eu vou dizer isso aqui, mas para os outros irmãos terem ideia, eu não ganhava nada. Eu trabalhava para servir. E não sei, me parece que o cara nunca cobrou nada também não. Mas quando eu cheguei aqui, foi em 76, comecei a nascer em 77, aí eu falei para a igreja para dar uma ajuda financeira para ela. Né? O pagamento, né? Pelo serviço que ela fazia. Porque, irmãos, ela não cessava, ela trabalhava mesmo. E com um carinho imenso pela obra de Deus. E nunca vi ninguém falar nada contrário a esta mulher, sabe, que partiu do Senhor. Eu dou glória a Deus pela vida de Miriam que passou e findou o dia de ontem aqui na terra. Mas ela parou, cessou aqui e já abriu lá na eternidade, porque quem vai para lá, pelo menos eu creio que o que o Senhor Jesus falou é real. Né? O reino estava sofrendo e Lázaro já estava gozando. O amigo estava gozando. Amém, irmãos? Eu creio que ela já está gozando, segundo o que o Senhor Jesus falou. E eu dou glória a Deus, porque esses tempos que nós trabalhamos aqui, eu nunca tive sempre lembrança deste lugar, e por aquilo que pareça, eu fiquei aqui um bom tempo, né? Depois continuei com a igreja central, continuei dando assistência ali em Francisco Dumont, fui para Belo Horizonte, fiquei em 7 anos. E, pela graça de Deus, em 2000, elas 2012, me parece. Eu sei que eu fiquei aqui 12 anos. Novamente, vim aqui todo mês. Quando foi na pandemia, fiquei muito triste, porque eu tive que ficar aqui, fora daqui, dois meses sem vir aqui, que era final de mês. E eu agradeço muito a Deus pela igreja do Senhor Jesus. É uma igreja abençoada, uma igreja missionária, porque as pessoas são abençoadas. Amém, irmãos? E quantas bênçãos este povo desta região receberam, porque Deus usou esta igreja. E eu vim para aqui, não é? Pelos favores de Deus, através do pastor Daniel, né? E
Pode ser meu filho, porque eu sou muito novo ainda para ser pai dele. Mas eu estou mais velho que ele, assim, uns anos. Então, glória a Deus Poderia ser pai por do essa Senhor, vida. só não é porque ele é um pouco Eu mais glória a Deus novo. pela igreja do Senhor, pelos trabalhos que ela realizou neste lugar. E irmãos, eu quero dizer aqui o que o nosso Salomão, né, falou. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então, irmãos, é isso aí que nós estamos vendo. Hoje foi ela, mas apareceu. Se foi eu, dou glória a Deus. Né? Mas eu gostaria tanto de dar glória a Deus até antes da minha partida, bem pertinho, né? Amém. Porque após eu ir, eu vou dar glória a Deus lá, né? Entendeu? Então, irmãos, glória a Deus pela a nossa irmã que partiu. Né? Eu sei que a gente fica assim, eu fiquei ontem quando eu ouvi, né? O pastor Ramiro me avisou, deu glória a Deus pela vida do pastor Ramiro, que Deus abençoe muito. E por todos os pastores que passaram por aqui, porque cada um teve um legado. E eu creio que Deus vai continuar abençoando esta igreja, que nunca vai faltar. Os favores do Senhor no seio desta igreja. Ele vai continuar abençoando este povo até o arrebatamento desta igreja e o nosso arrebatamento junto com esta igreja, porque todos nós vamos ser juntos. Né? Se eu morrer, eu vou junto com ela também, porque né, nós vamos ressuscitar juntos. Amém? E se for vivos, os mortos virão junto conosco e os vivos serão transformados junto conosco. Eu dou glória a Deus porque ela já foi, não vai mais sofrer aqui na terra, nem pensará o que não convém, não é verdade? E eu dou glória a Deus. Dou glória a Deus por todos os seus sobrinhos, né? Os seus parentes, e lembro do saudoso Silvério Leite, que eu também conheci. E dou glória a Deus por todos que passaram por aqui. Que Deus continue abençoando os que estão aqui. Então, que nós levemos em consideração que nós estamos neste curso, nesta viagem. E não sabemos onde é, não sei. Eu fiquei assim, um pouco, achei difícil no domingo passado agora, quando um jovem de 48 anos partiu para a eternidade em um acidente. Eu estive lá em Francisco do Morro. A perna dele, irmãos, voou longe. Gostaram? Como que aquela família entristeceu? Como que aquela família ficou triste? Mas nós temos que alegrar. Quando partem o santo para o céu. Ficamos sentindo a ausência, mas partiu o santo. O corpo mortal se revestirá da imortalidade. Não é verdade? E quando se reveste da imortalidade, e ali vai mostrar aqui onde está a morte do teu inimigo, né? A morte, ela tem filhos, mas ela só vai cessar no último dia, quando Jesus voltar. Amém? Até lá, para nós não tem problema. Mas os homens que não têm Jesus, se cuide em ter uma experiência real com Deus, uma experiência de salvação. Que Deus abençoe esta igreja, possa consolar os irmãos, consolar a família. O Senhor Jesus disse que vou, mas eu vou enviar o Consolador. As minhas palavras não são suficientes para consolar, mas o Espírito de Deus vai consolar cada um de vocês. Palavras.